Bom, esse é o terceiro vídeo que eu vou gravar, né? Eu gravei o primeiro, o segundo e esse é o terceiro vídeo, né? Eu vou gravar sobre pessoas que não param em igreja nenhuma, né? Que vive trocando de igreja. Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre 1 João 2,19 e em Salmo capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: em Salmo, capítulo 1, versículo 5 e 6, diz assim: os pecadores não permanecerão na congregação do justo. Às vezes eu fico pensando assim, poxa, tem pessoas que não param em igreja nenhuma, né? Vive trocando de igreja, cada mês uma igreja, se fica 6 meses numa, 6 meses na outra, às vezes nem isso, não para em igreja nenhuma, né? Eu fico pensando, poxa, será que eu também fui um desse que não era um homem justo? Será que eu também era um homem injusto? Né? Às vezes, a gente tem que parar e pensar, porque às vezes a gente sabe que as pessoas elas só vê as outras, né? Só vê as outras pessoas e a gente não se enxerga, e a gente tem que se enxergar, né? Mas eu tenho que parar e pensar, poxa, mas eu também não parava em igreja nenhuma. Será que eu não me enquadro nessa? Que eu sou injusto e não justo? Pecador, ímpio, que não para em igreja nenhuma? Porque é de pensar, né? Da gente ficar pensando, poxa, mas se eu troco de igreja direto, será que eu não me enquadro junto nisso que o salmista diz? Os pecadores não permanecerão na congregação do justo. É de parar, a pessoa que vive trocando de igreja, é de parar e pensar sobre isso. Por que motivo que eu estou trocando de igreja? Qual é o motivo que eu vivo trocando de igreja? Por que nenhuma igreja dá certo para mim? Mas é claro que é necessário às vezes trocar de igreja se a igreja não tem libertação, se a pessoa está numa igreja que não ora por libertação, uma igreja que é contra expulsar espíritos imundos, né? Contra a libertação, contra expulsar espírito imundo, contra a revelação, contra a profecia. A pessoa tem que sair dessa igreja, porque ela está numa igreja que não há trabalhado o Espírito Santo de Deus. Ali, Deus não trabalha, o Espírito de Deus não trabalha ali, né? Então, é uma igreja de diversão, uma igreja de louvores, mas não para Deus, né? A pessoa está cantando aí, está cantando, pregando aí para se mostrar para as pessoas, mas não para se mostrar para Deus, mas não para buscar Deus. Porque Deus é Espírito, e onde há Espírito de Deus, há movimento do Espírito, há movimento do Espírito Santo. E quando há movimento do Espírito Santo, há libertação, se a pessoa está carregada, ela vai manifestar, a pessoa manifesta, a pessoa é liberta. Se a pessoa entra doente, sai curada. Se a pessoa entra endemoniada, sai sem demônio, sai sem espíritos imundos, sai sem a perturbação, sem vontade de suicídio, sem tristeza, sem dor, sem doença, sai sem ter azar. A vida da pessoa muda. Se a pessoa entra doente, sai sã. Se a pessoa entra triste, sai alegre.
Mas se a igreja não há revelação, não há profecia e não há libertação de expelir demônios, essa igreja ela não serve para ninguém, para ninguém. Não serve para ninguém. Então, sim, daí sim, eu sou a favor que as pessoas deixem essa igreja e procurem uma igreja de libertação. Porque aonde há libertação, há cura. Aonde há libertação, há cura, há prosperidade, há felicidade, amor, há carinho, há compreensão. Certo? E aonde que não há libertação, o casamento não vai bem, a família não vai bem, a vida familiar não vai bem, a vida conjugal não vai bem, a vida sentimental não vai bem, a vida financeira não vai bem, a vida na saúde não vai bem, nada vai bem, aonde que não há libertação. Mas aí me pergunta, mas eu não preciso de libertação. Mas é necessário a igreja de libertação. Porque a gente não sabe que alguém pode fazer alguma feitiçaria, bruxaria para a pessoa e a pessoa precisa da libertação. Precisa se libertar daquele mal, da bruxaria, feitiçaria, olho grande, inveja, macumbaria e magia negra. A pessoa tem que estar numa igreja assim para que ela não seja presa, dominada por inveja, olho grande e feitiçaria, bruxaria, né? Então é necessário a pessoa estar congregando numa igreja que haja libertação, que há libertação, que há profecia, que há revelação, que a pessoa que está dirigindo o culto, orem, com as mãos na cabeça da pessoa, ore por libertação, ore pela pessoa, porque eu vejo que tem igreja que não há revelação, não há profecia e não há oração depois que termina o culto e a pessoa sai do culto sem tomar oração. Isso é gravíssimo, isso é muito grave. Então a pessoa que está numa igreja assim, ela tem sim que sair dessa igreja, procurar uma igreja de libertação, revelação e profecia. Porque onde que há libertação, profecia e revelação, aí também está o Espírito de Deus, certo? E também, se a pessoa está numa igreja que há fornicação, adultério, pecados dessa natureza de prostituição, aí a pessoa tem que sair mesmo, porque se ela souber que o administrador, o pregador está em adultério, em prostituição, em uns pecados graves, a pessoa não deve permanecer aí. Por quê? Porque contamina a igreja inteira, porque a pessoa, ela, se tinha sorte, vai ter azar, porque aonde há pecado, há azar, há miséria, há dificuldade, há doença, não há libertação, há só sofrimento e não haverá libertação. Não haverá libertação, porque a libertação não é só a libertação de demônios, sabe, assim, que a pessoa está manifestada, é a libertação do azar, a libertação da pessoa azarada, a libertação na família, que a pessoa vive em pé de briga, a família vive brigando, discutindo, o casal não se dá bem, os filhos não se dão bem com os pais, ou os irmãos com os irmãos, é uma bagunça só. A pessoa não tem sorte, a pessoa não tem saúde, a pessoa não tem felicidade. Então, isso é libertação, né? Então a pessoa precisa de uma libertação quando há algum problema, né? Algum problema desses, né?
Então, aonde o administrador da igreja, administradora da igreja, o administrador da igreja está em pecado, não há libertação. Então, ali também eu aconselho que a pessoa saia e vai para outra igreja. Mas se a igreja que a pessoa está, ela tem libertação, tem revelação, tem profecia, essa pessoa não deve sair da igreja. Ah, mas eu quero oportunidade. Oportunidade para quê? A tua oportunidade, a minha oportunidade é a libertação. A nossa oportunidade está na presença de Deus. A nossa oportunidade é estar feliz, estar contente, estar feliz, ter sorte, ter felicidade, ter paz, ter saúde. Essa é a nossa oportunidade. Nossa oportunidade é estar na casa do Senhor ali, orando, buscando o Senhor, não querendo se mostrar, querendo oportunidade para cantar, oportunidade para fazer isso, fazer aquilo. Não, a nossa oportunidade é ter um encontro com Deus, e o nosso encontro com Deus é nós estar presente na igreja, estar presente e na presença do Senhor. Isso é a nossa oportunidade. A nossa oportunidade é viver na graça de Deus. Isso sim, a nossa oportunidade está debaixo das asas de Deus. Isso é a nossa oportunidade. Não querer, mas eu vou sair da igreja porque a igreja não me dá oportunidade, é missionário, pastor, não me dá oportunidade. Você quer oportunidade para quê? Para se mostrar? Aí pega um grupo de louvores, não se contenta, larga o grupo de louvores, não se contenta com nada e sai por qualquer coisa. Não, você só deve sair da igreja se a igreja não tem libertação, não tem revelação, não tem profecia, não tem oração após acabar o culto, a pessoa não recebe oração ali no culto, a pessoa não recebe profecia, não recebe revelação, você vê que não há libertação, aí sim. Mas agora sair da igreja porque você quer oportunidade para pregar, oportunidade para fazer a primeira parte, a oportunidade para louvar, oportunidade de pegar o grupo para você, dirigir o grupo. Não. Aí você quer se mostrar. Aí você quer ser visto pela igreja. Quem tem que ser visto é Deus. Você tem que ir lá para se humilhar perante Deus, para buscar a Deus, para ficar orando, mesmo lá no banco. Essa é a nossa oportunidade. A nossa oportunidade é receber do Senhor revelação, profecia, prosperidade, saúde, paz, felicidade e amor e alegria. Essa é a nossa oportunidade. Não a oportunidade de, porque eu quero oportunidade para pregar, quero oportunidade para louvar, eu quero oportunidade de participar do grupo. Não, pare com isso. Então, isso preocupa a gente, porque o salmista diz assim, primeiro salmo diz assim: os pecadores não permanecerão na congregação do justo. Se a congregação é de justo, se a congregação é santa e a pessoa não para, aí que mora o perigo. Aí mora o perigo. Aí a pessoa diz: opa, vou ter que ver se eu estou certo ou estou errado. Por que motivo que eu vou sair da igreja? Qual é o motivo que eu não paro em igreja nenhuma? Qual é o motivo? Tem que ver o motivo. É como eu falei agora. Se a igreja não há libertação, não há profecia, não há revelação, não há o trabalhar do Espírito Santo de Deus, a pessoa tem que realmente sair dessa igreja e procurar uma igreja onde há um mover do Espírito Santo de Deus. E aonde há também pastores, missionários que se prostituem, que vivem nesse tipo de pecado, também tem que sair e procurar uma igreja santa. Então, mas se a pessoa não para em igreja nenhuma, aí pode estar o problema não
no administrador da igreja, mas sim na pessoa. Pode ser que a pessoa seja uma dessa, enquadrada aqui em Salmo 1, capítulo 1, que diz: os pecadores não permanecerão na congregação do justo. Isso é grave, isso a pessoa tem que examinar, assim como quando a pessoa toma a Santa Ceia, examinar a si próprio, examinar a si mesmo, né? E participei da Santa Ceia. Então tem que se examinar a gente mesmo. Muitas coisas a gente tem que se examinar, porque a gente examina os outros, a gente enxerga os outros, mas a gente não se enxerga a gente mesmo. Acha que todo mundo é errado e a gente nunca se acha errado. Isso é grave, isso é gravíssimo. Então a gente tem que... Opa! Se o salmista diz aqui que os pecadores não permanecerão na congregação do justo, na igreja do justo, aí corre um certo risco que a gente é pecador, né? Que a gente é injusto, né? Então tem que se examinar. Qual o motivo? Qual o motivo que a pessoa não para em igreja nenhuma? Certo? Então, aí também diz ali, ó, no Novo Testamento, diz, ó, 1 João, capítulo 2, versículo 19. Deixaram o nosso grupo porque, de fato, não era do nosso grupo. Então diz, de fato, não era do nosso grupo. Deixaram o nosso grupo porque de fato não era do nosso grupo. Deixaram a nossa igreja porque de fato não era da nossa igreja. Não era dos nossos. Mas daí, se não é dos nossos? Mas se a pessoa não para em igreja nenhuma, que igreja que ela pertence? Que grupo que ela pertence? Que grupo de pessoa ela pertence? Que grupo ela pertence? É uma coisa que tem que estudar, ler, verificar e se examinar a si próprio. Poxa, mas se em João, 1 João, capítulo 2, versículo 19, diz assim: deixaram o nosso grupo porque de fato não era dos nossos. Poxa, então que grupo que eu sou? Aí tem que se examinar. Poxa, eu fui naquele grupo, aquele grupo funciona dessa maneira. A doutrina deles é leve e suave. A doutrina deles é uma doutrina boa, né? Boa assim, de leve, que não é pesada, uma doutrina assim, light, que todo pecador pode, todo o pecador se contenta em ficar ali, porque não machuca o pecado, não machuca. Se a gente está em pecado, ela não vai tocar na nossa ferida. Ou talvez esse grupo é muito fraco e não tem uma doutrina forte, então não pertence a mim, eu vou para um grupo forte, que tem doutrina forte, né? Que tem exortação, tem libertação, que tem uma doutrina que tem exortação, uma doutrina que exorta, uma doutrina que pega no pé, que ali, nesse grupo, você vai ter certeza que vai ter libertação, que vai haver salvação. Mas tudo depende da pessoa. Se a pessoa ela é murmuradora, invejosa, intrigante, ela é intrigante, invejosa, murmuradora, ou tem outros defeitos, né, e gosta de certos pecados, ela vai procurar um grupo que se enquadra com ela, né? E se a pessoa é fervente, é uma pessoa temente a Deus, né? Uma pessoa que gosta de doutrina forte, gosta de libertação, né? De pregação forte, ela vai procurar um grupo que esteja enquadrado
nessa aquisição, nesse termo de exortação, de pregação forte, de libertação, do agir do Espírito Santo, né? Então, depende a pessoa, como diz aqui em 1 João. Em 1 João, capítulo 2, versículo 19. Deixaram o nosso grupo porque não eram, de fato, do nosso grupo. Não eram dos nossos. Porém, é como que eu disse, é claro que nem todos que deixam da igreja e vai para outra, que é por causa que ela é invejosa, que ela é murmuradora, que ela é pecadora, que ela não para em igreja nenhuma porque aonde que ela vai, ela arruma intriga, ela arruma briga, intriga, inveja, contendas, murmurações, divisões, né? Que tem pessoas que fazem isso. Mas às vezes a pessoa ela deixa daquele grupo, daquela igreja, por causa de um motivo que não venha abalar a fé dela e que ela também não venha a se igualar aquelas pessoas que estão fazendo coisa errada, né? Ou porque a igreja é fria e não há mover do Espírito Santo, e ela vê que as pessoas entram doente e saem doente, que não há libertação, que não há revelação, não há profecia, não há o agir do Espírito Santo, não há o mover do Espírito Santo, uma igreja fria. Então é claro que a pessoa vai sair, e tem que sair, porque se a pessoa não sai, ela, além dela ter problema financeiro, problema financeiro, ela vai ter problema no casamento, ela vai ter problema com os filhos, irmão com irmão, vai ter problema na família, discussões, discórdia, raiva, rancor, vai ter azar, miséria, vai ter doença, separação, né? Vai ter uma vida totalmente destruída sentimentalmente, conjugalmente, familiarmente, financeiramente e na saúde. Então, quando a igreja é fria, a pessoa tem que sair. E tem muitas pessoas que acabam cometendo suicídio, porque a igreja é fria e não ajuda. Mas estou na igreja evangélica, está lá louvando, está num grupo de louvor, mas a igreja é fria, não há o mover do Espírito Santo, não há profecia, não há revelação, não há oração para libertação, e a pessoa acaba se tirando a própria vida. Então, é claro que se você está numa igreja fria, você tem que sair imediatamente. Eu estou falando aqui as pessoas que não param em igreja nenhuma, mas tem igreja boa, de libertação, exortação, libertação, igreja que há mover do Espírito Santo. A pessoa entra doente e sai curada. A pessoa entra com problema espiritual, sai de lá libertada. A pessoa entra lá com um problema na família, tudo começa a dar certo, dentro de casa começa a dar certo, a vida conjugal, a vida sentimental, a vida familiar, a vida financeira, a vida profissional, a vida na saúde, tudo começa a dar certo na vida da pessoa. Então, essa igreja você deve ficar. Mesmo que você não tenha oportunidade para louvar, mesmo que você não tenha oportunidade para pregar, mesmo que você não tenha oportunidade nenhuma na igreja, mas você deve ficar lá no banco, ouvindo o culto, recebendo as bênçãos, as profecias, revelações, e recebendo as bênçãos de Deus. Uma igreja que há mover do Espírito Santo de Deus, essa igreja não vai ter azar, não vai ter problema nenhum para você, porque há libertação. Só você sentado lá, sentada lá, ouvindo a pregação, ouvindo os louvores, você já está na vitória. Você já está recebendo a tua vitória.
Então, é essa a diferença que eu estou falando, que uma é a pessoa que não para em igreja nenhuma, outra é a igreja que você deve sair. Então essa igreja que você deve sair realmente é a igreja fria, igreja que não tem revelação, igreja que não tem profecia, igreja que não ora para as pessoas. A pessoa faz uma fila, vai lá na frente, ora. Se a pessoa tem algum problema, o problema cai por terra e a pessoa é liberta daquele problema, da dor, da doença, do azar, da tristeza, das contendas. É isso. Não é que a minha igreja, então não deve sair da igreja onde que eu estou, mas a minha igreja é fria. Você deve sair. Se a tua igreja é contra a revelação, já não tem revelação, não tem profecia, é contra a revelação, contra a profecia e contra expulsar espíritos imundos, contra a libertação, não, você não deve ficar nessa igreja. Você não deve ficar. Não, você tem que sair imediatamente. Imediatamente você tem que sair dessa igreja, que essa igreja é fria. Não tem o Espírito Santo de Deus. A igreja que não tem o Espírito Santo de Deus é só blá, blá, blá. É só aqueles louvores que não chegam aos céus. Deus nem recebe os louvores dessas pessoas. Pode até cantar bem. Pode até cantar bem, tocar bem, cantar bem, mas os louvores dessa pessoa não chegam aos céus. A Bíblia diz também sobre que a pessoa perde o tempo dela e na igreja. Então, nesse tipo de igreja, você perde teu tempo, porque não há mover do Espírito Santo. Eles são contra a revelação. Eu conheço uma igreja que é contra a revelação, contra a profecia, contra orar pelas pessoas para a libertação. Esse tipo de igreja você tem que sair imediatamente. Essa igreja não é de Deus, não tem o mover do Espírito Santo. Mas eles falam em Deus, pregam sobre Deus, mas não tem o mover do Espírito Santo, não adianta. O que cura, o que sara, o que dá para a gente a vitória e o livramento é o Espírito Santo. Se a pessoa não tem livramento, não tem vitória, não tem paz, não tem alegria, não tem prazer de viver, para que igreja? Para que o louvor bonito? Para que uma pregação bonita se não há libertação? Se não há avivamento, não há a cura, libertação? Não adianta nada cantar bonito, pregar bonito. Então, desse tipo de igreja você tem que sair imediatamente. Imediatamente. E se souber que o dirigente do culto, o dirigente da igreja, a dirigente ou dirigente da igreja está em pecado grave, você também deve sair. Esse tipo de igreja que você deve sair. Agora, não está trocando de igreja toda hora por causa de contendas, por causa que tem inveja do irmão, porque não gostou do irmão, porque não teve oportunidade para cantar, porque não teve oportunidade para pregar, porque não teve oportunidade. Você não deve fazer isso. Sair da igreja porque você não teve oportunidade, ou de inveja, de ciúme, ou por causa de uma contenda, murmuração. Aí você está pecando. Aí você peca. Se você sair da igreja assim, você sai em pecado. Se você sair da igreja por causa de inveja, de contenda, murmuração, e porque você não tem oportunidade, aí você está pecando. Aí não adianta querer pedir benção, que não vai ter benção. Certo? Então está explicado, né? É só escutar, ouvir o vídeo bem certinho, 2, 3 vezes, que você vai entender. Porque sobre as pessoas, esse é o terceiro vídeo, né? Fiz o primeiro, o segundo vídeo e o terceiro vídeo. Deixei bem explicado nesse aqui. Das pessoas que não param em igreja nenhuma, deve ir trocando de igreja. Mas, sim, tem igreja que a pessoa deve sair. Então, foi essas igrejas que eu falei. Certo?